Moro em São Caetano, nem se compara com a Nova Zelândia, mas negão, aqui é top também, deveria conhecer. Eu conheço, filho, sou local daí. Eu nasci aí, sabia? Eu sempre falo bem de São Caetano, falo que é a cidade mais da hora daqui de São Paulo. Só não posso dizer que é a mais da hora do Brasil, porque eu não conheci todas do Brasil, mas da boa parte que eu conheço aqui em São Paulo, você é louco, São Caetano é top demais, mano. Carinho, hein? Mas é top demais. Negão, porque a Globo News é tão lembrada, sendo que ela dá 1% ou menos de audiência? Ela é lembrada porque para você assistir a Globo News tem que ter um cascaio, entendeu? Então os grandes players, vamos usar uma linguagem de coach, assistem a Globo News. Mas vamos falar sério, ela é muito lembrada porque cortes dela vazam no Twitter, entendeu? Seja por quem como que eu vou dizer? Seja por quem concorda com o que foi falado naquele corte, seja por quem discorda daquele corte. Então é como você pensar que a Globo é como se fosse um canal de YouTube, onde o cara tem uma audiência ali e certas coisas dele vazam para outras pessoas, entendeu? Vou dar um exemplo. Ontem a Natuza, ontem mesmo na minha live, eu compartilhei um pedaço. A Natuza falando um negócio lá e eu falei assim, mano, infelizmente ela tem razão. O nosso país é zoado mesmo. Só que ela falou isso de um jeito tipo legal, tá ligado? Oi, Negão e Cleide, vocês já receberam algum tipo de ameaça por causa do canal? Não, graças a Deus não. Mas eu sou uma coisa que eu falo sempre no Sou Seu Pai é que você tem que sentir o cheiro da chuva. Sabe, ó, que nem agora, tá mó sol. Mas se for chover vai começar a vir um cheiro meio úmido no ar. Antes das nuvens ficarem pretas, aí você já sabe assim, pô, vai chover. Aí as nuvens começam a se acumular. Você fala, ô, vai chover. Entendeu? Eu não sou o cara que só percebe que tá chovendo porque eu olho na minha roupa e ela tá toda molhada. É mais ou menos essa metáfora para explicar isso. Então, eu vou sentindo quando os ventos estão mudando, aí eu já fui mudando o meu jeito de falar. Quem é mais antigo do canal sabe até que momento foi esse, que teve um momento em que eu troquei ideia com os meus inscritos mesmo e falei, ó, gente, eu tô sentindo que os ventos estão mudando. Muita gente falou assim, não, é frescura, negão, você tá de frescura, você tá de medinho, não sei o que, e daqui a pouco casas começaram a cair, né? Negão, SC é Santa Catarina. Puta, mano, na minha cabeça veio na hora São Caetano, velho, tá ligado? Eu nunca fui pra Santa Catarina, mas também só ouço falar bem de lá. Sabe que lugar eu ouço falar muito bem, até melhor do que Santa Catarina? Curitiba. Todo mundo que eu conheço que já foi um dia pra Curitiba sempre fala a seguinte frase: Curitiba é São Paulo mais barata e com as pessoas vivendo mais devagar. Eles falam que por isso ela é melhor do que São Paulo. Aí, pessoal, quem tá comigo aqui hoje, ó. Meu pai, ó. Tirei ele do cativeiro, né, pai? Meu pai não tá podendo mais andar. Meu pai andava aqui pelo Ipiranga tudo aqui, ó. Ele vinha andando de lá da casa dele até aqui, chegava aqui, ainda ia lá em cima no museu. Não é no museu, no castelo ali, não. Tô falando mais pra frente ali. No último museu. No último museu ali dos animais empalhados lá. Por que o senhor não tava mais andando, velho? Porque problema de coração. Descobriu até que tem doença de Chagas agora. Tem doença de Chagas. E onde foi que o senhor arrumou esse barbeiro aí pra picar o senhor aí? Eu... Lá no tempo de quando eu tava em Alagoas ainda, nos anos 70. Há 80 anos atrás. Arrumou. Já tem um tempo que os caras estão tentando diagnosticar o que meu pai tem no coração. Aí um médico resolveu fazer esse exame. Cravou. O velho arrumou uma doença de Chagas, tá ligado? Ó, o senhor morava onde, velho? Lá em Alagoas? União dos Palmares. União dos Palmares. A União dos Palmares é a quebrada do Collor, não? Quem que é de Alagoas? É o Collor? É o Collor. O Collor, né? É Maceió, a capital. A Maceió, a capital. É. Então, tipo assim, o senhor nasceu no interiorzão. No interiorzão. Então, se pá, o barbeiro, porque é onde tem casa de taipa, essas coisas, né? Então, se o barbeiro picou o senhor ali, o senhor veio pra cá, pra São Paulo, por quantos anos? 16 anos. 16 anos. Então, tipo assim, a doença meio que ficou incubada, né? Porque sem se manifestar, veio se manifestar agora. Depois de 85 anos. Salve, negão, você pensa em fazer a resenha de pai e filho na sexta também? Falar sobre séries da atualidade? Na verdade, eu penso em fazer de sexta-feira, mas é com convidado, entendeu? Fazer o de sexta-feira com convidado, eu penso fortemente nisso. Outro dia eu tava conversando isso com o Kaique.
Mas é que assim, por exemplo, esse ano é o último ano que eu vou ficar lá no lugar onde eu tô, né? Até falei isso pro meu pai, pra minha mãe e tal, que nós vamos mudar esse ano. Aí depois que eu voltar da Itália, eu já vou começar a procurar já um outro lugar, que eu quero que seja um lugar, tipo assim, sabe essas casas que tem duas casas? Tipo, eu tenho esse pensamento, tá ligado? Ou em cima ou embaixo, assim. Pra poder fazer que é onde minha mãe e meu pai vão ficar. E aí em cima eu quero montar 2 estúdios e um loungezinho, tá ligado? Ou seja, eu quero um estúdio, por isso que não precisa ser um lugar tão grande, né? Porque eu quero um estúdio só pra eu fazer com a Cleide, um outro estúdio para que eu faça só o resenha, pra parar com esse negócio de ficar movimentando câmera, pensando em cenário que seja duplo, entendeu? Negão, já pensou em jogar no servidor gringo, Valorant, pra treinar seu inglês? Pô, eu fiquei sabendo que não dava pra fazer isso, mano. Só dava pra que o Valorant reconhecia o lugar que você tá. Ou será que eu tenho que baixar VPN? VNP? Eu sempre confundo. Pô, é uma ótima ideia, na verdade, né? Uma excelente ideia. Não sei se os gringos falam tanto que nem os brasileiros, né? Porque o brasileiro não sabe só passar cal, né? O brasileiro fala pra caramba. Mas eu vou procurar saber isso aí, velho. Puta boa ideia mesmo, brigadão. Negão, se o celular dos políticos receber mensagens para devolver o que roubou, será que irá funcionar? Sabe por que isso? Porque o ministro da Justiça teve a brilhante ideia de fazer um esquema lá no aplicativo lá que eles falam para você baixar, que se o seu celular for roubado e alguém comprar seu celular, o governo vai mandar uma mensagem de WhatsApp falando para você devolver o celular, ir na polícia civil mais próxima e devolver o seu celular. Ô, velho, na moral, velho, alguém vai devolver, velho? Porque se o cara compra um celular roubado, o que ele é, mano? Ele é receptador, ele é ladrão também, mano. E não dá pra vir com esse papo de, eu não sabia. Eu não sabia, mas... Pô, irmão, você tá comprando o celular na mão do indivíduo todo errado, sem nota, sem porra nenhuma. Você acha que o bagulho é o quê, irmão? Aí vem a porra de uma chamada dessa, você devolve? Ó, os caras vão devolver, pai? Os políticos deviam devolver. Como é que é, pai, que o senhor acabou de falar? Os políticos tinham que o quê? Eles seriam o primeiro a devolver. Pra inaugurar, né? Pra inaugurar. Pavimentar o caminho pros outros. Os outros. Pra dar um exemplo, né? Você tem que dar um exemplo. Dá um exemplo. Mas olha... Cada uma, né, mano? Bom dia, irmão. Você nunca gostou de futebol? Nunca torceu pra algum time? Não, já curti futebol. Já fui corintiano. Minha mãe fala que eu já fui palmeirense quando era mais novo, né, velho? Era palmeirense. Teve essa parada aí, né? De quando eu já fui palmeirense, aí depois torci pro Corinthians. O Palmeiras começou a perder. Aí eu mudei, né? Aí eu comecei a curtir o Corinthians e tal. Eu parei, mano, quando... Eu não lembro quem foi o jogador, mas eu lembro que teve um jogador do Corinthians que ele mudou pro Palmeiras. E aí eu entendi o que meu pai já tinha entendido, que tudo é dinheiro, né, velho? Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Mas o velho continuou santista, ele só tá puto agora. Tá puto por causa do Neymar, né, velho? Agora não, agora não. Agora é o quê? Nada. Agora nada. Nada. O velho é geração pé duro, filho. Agora não quero mais saber. Não quer mais saber de futebol. 75 anos de torcida Santos. pro Santos. Negão, quando você e família virão pra cá conhecer Recife, Pernambuco. Conhece Recife, velho? Estive lá uma vez só. Só uma vez? Ainda era pequeno ainda. Se eu não me engano, é lá que tem um lugar que diz que é bonito até umas horas, chamado Porto de Galinhas. É lá? Lá que é o Recife. Sabe o que meu pai conhece? Meu pai conhece o Rio de Janeiro, mano. Porque ele vendia garrafa lá no Rio de Janeiro, né, velho? O Rio eu conheço bem. Levou muita garrafa pra lá na época forte da garrafa. Quem matou a garrafa foi o plástico, né, velho? O plástico matou a garrafa. Aí acabou. É, filho. Mas quem sabe um dia a gente não cola por aí também. Tenho muita vontade de conhecer esse lugar, mano. Porto de Galinhas e também o Ceará, velho. Também tenho muita vontade de conhecer o Ceará. Negão, quando você e família virão pra cá conhecer Recife,
Pernambuco. Conhece Recife, velho? Estive lá uma vez só. Só uma vez? Ainda era pequeno ainda. Se eu não me engano, é lá que tem um lugar que diz que é bonito até umas horas, chamado Porto de Galinhas. É lá? Lá que é o Recife. Sabe o que meu pai conhece? Meu pai conhece o Rio de Janeiro, mano. Que ele vendia garrafa lá no Rio de Janeiro, né, velho? O Rio eu conheço bem. Levou muita garrafa pra lá na época forte da garrafa. Quem matou a garrafa foi o plástico, né, velho? O plástico matou a garrafa. Aí acabou. É, filho. Mas quem sabe um dia a gente não cola por aí também. Tenho muita vontade de conhecer esse lugar, mano. Porto de Galinhas e também o Ceará, velho. Também tenho muita vontade de conhecer o Ceará.